Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã, o 88º estudo do Compêndio do Catecismo, hoje com o tema a participação na vida social. Olha só, o tema de hoje e da próxima quinta, que será a justiça social, são temas importantes de cunho político, de vida social, de sociedade, de organização na sociedade. Todas as pessoas com aptidão à política, seria muito importante conhecer estes textos organizados em perguntas e respostas, porque a política ela é uma coisa muito boa. Se as lideranças políticas, ao trabalharem nisso, trabalharem para o bem comum, para a organização justa da sociedade, com princípios cristãos, certamente essa é a vontade de Deus. Vamos juntos? 6 perguntas hoje. A primeira pergunta, 405. Sobre que se fundamenta a autoridade na sociedade? Resposta. Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade legítima que assegure a ordem e contribua para a realização do bem comum. Essa autoridade encontra o próprio fundamento na natureza humana, porque corresponde à ordem estabelecida por Deus. Então, palavras-chave, ideias-chave aqui. Olha só, toda a sociedade, para ser bem organizada, toda a sociedade organizada, ela tem uma liderança, porque ela tem necessidade de ter esta autoridade legítima. Por que ela tem essa necessidade? De alguém que trabalhe para assegurar a ordem e o bem comum. Como dito no início, se com princípios, esta é a vontade de Deus. 406. Quando a autoridade é exercida de modo legítimo? Resposta. A autoridade é exercida de modo legítimo quando age para o bem comum e para conseguir usa meios moralmente lícitos. Por isso, os regimes políticos devem ser determinados pela livre decisão dos cidadãos e devem respeitar o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens. As leis injustas e as medidas contrárias à ordem moral não são obrigatórias para as consciências. Aqui no contexto da consciência, do homem, uma aula de democracia por parte da Igreja, quando a autoridade é exercida de modo legítimo, quando age para o bem comum, vai dizer a resposta. Quando essa autoridade, para agir pelo bem comum, usa de meios moralmente ilícitos e não com desvio de recursos. Quando esta autoridade, onde a sociedade tem necessidade, ela é escolhida por livre decisão dos cidadãos. Por isso tem que ter transparência. Interessante, Parece um retrato do contexto do Brasil político, não? 407. O que é o bem comum? Resposta. Por bem comum se entende o conjunto das condições de vida social que permitem aos grupos e aos indivíduos realizar a própria perfeição. Ciro, como assim a própria perfeição? Realizar a caridade. A perfeição aqui é a caridade. Então, o bem comum é o conjunto das condições da vida que permite aos indivíduos realizar a própria caridade. 408. O que inclui o bem comum? São 3 coisas, preste atenção. O respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa, o desenvolvimento dos bens espirituais e temporais das pessoas e da sociedade,
a paz e a segurança de todos. Então, esses três aspectos que incluem o bem comum: o respeito, o desenvolvimento, a segurança e a paz de todos. Penúltima de hoje, 409, onde se realiza de maneira mais importante o bem comum? Resposta: a realização mais completa do bem comum está nas comunidades políticas que defendem e promovem o bem dos cidadãos e dos organismos intermediários, sem esquecer o bem universal da família humana. Então, grava isso. A família humana é a base da sociedade. Então, o bem comum é exercido, se realiza de maneira plena na família, porque o conjunto de famílias formam aquela sociedade. E a última pergunta de hoje, 410. Como o homem participa da realização do bem comum? Resposta: todo homem, segundo o lugar e o papel que ocupa, participa da promoção do bem comum, respeitando as leis justas e se encarregando dos setores de que tem responsabilidade pessoal, como o cuidado da própria família e o empenho no próprio trabalho. Os cidadãos, além disso, quanto possível, devem tomar parte ativa na vida pública. Então, olha só, todo homem aqui não significa que a mulher está excluída. Quando os documentos da igreja trazem o termo todo homem, significa todo ser humano, né? Então, todo ser humano precisa respeitar as leis. Todo ser humano precisa respeitar as leis justas, né? E se encarregar dos setores de que tem responsabilidade. Aí você fala assim: Ciro, eu não tenho aptidão para política, do que eu vou me responsabilizar? Olha só, cuidar da própria família, se empenhar do próprio trabalho, porque o teu trabalho que vai gerar, né, o teu ordenado, dali também sai impostos, né, o recolhimento de impostos. Então, você está participando da realização do bem comum, cuidando da tua família, se empenhando no próprio trabalho. E aqui tem um detalhe, ele vai dizer que os cidadãos, além disso, quanto possível, devem tomar parte ativa na vida pública. Algumas pessoas são chamados, né, de acordo com a sua aptidão, com a sua vocabilidade, algumas pessoas são sim chamadas, né, ao exercício desta liderança na sociedade, no âmbito político, se vivido com princípios cristãos, com valores evangélicos, certamente Deus estará com ele, com essa sociedade, e as coisas boas irão acontecer. Muito bem, muito obrigado então pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado. Vou te esperar então na próxima quinta, onde estudaremos a justiça social. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.